Oi, tudo bem com você? Vamos aprender um pouquinho como é que funciona o processo legislativo, como é que funciona para ter aprovação de emenda à Constituição, como é que faz para aprovar uma lei ordinária, uma lei complementar. E vamos falar um pouquinho também do decreto interventivo que teve lá no Rio de Janeiro, como é que foi que ele foi aprovado no Congresso, tá bom? E por último também, os tratados internacionais de direitos humanos, precisa de quantos votos para eles serem aprovados como emenda à Constituição? Então, vem comigo então aprender. Olha lá, primeiro de tudo é bom a gente lembrar quantos deputados nós temos lá na Câmara e também quantos senadores nós temos no Senado, porque eles juntos formam o Congresso Nacional, você sabia? Então vamos à primeira informação. O Congresso Nacional é formado pela união da Câmara, Congresso Nacional, e do Senado, onde eu tenho 513 deputados federais e 81 senadores. Muito bem. Esse número é importante para quê, professora? Esse número é importante para que a gente consiga fazer o cálculo de quantos votos são necessários para aprovação de uma lei, para aprovação de uma lei complementar, de uma lei ordinária ou até de uma emenda à Constituição e do decreto interventivo que teve no Rio de Janeiro. Então vamos entender um pouquinho como é que funciona. Ótimo. Para você ter uma emenda à Constituição, então você veja, a Constituição é de 1988. Nós temos aí as emendas à Constituição desde então. Um exemplo disso, por exemplo, é o artigo 37 da Constituição, que fala ali dos princípios da atividade da administração pública. E ele fala do princípio da eficiência. E esse princípio da eficiência, ele foi inserido muito tempo depois. Então ele não era do texto originário. É importante a gente saber então que para inserir uma palavra, por exemplo, como essa palavra foi inserida, o princípio da eficiência, a eficiência em si, teve que haver uma emenda à Constituição. Teve que haver um processo para inserir essa palavra. E para isso teve que ter votação. E como que foi essa votação? Essa votação foi assim, ó. 2 turnos, ou seja, 2 votações, com aprovação de pelo menos 3/5 de cada casa. Nossa, professora, sou péssimo em matemática. Sou péssima. Eu também. Mas olha, para calcular honorários, né? Honorários, tudo de bom. E para calcular isso daqui é facinho, gente, porque é só multiplicar e subtrair. Opa, melhor ainda. É só multiplicar e dividir, tá bom? Então vamos fazer comigo? Ótimo. Vem aqui comigo então para a gente calcular na Câmara para ter a aprovação de uma emenda à Constituição. Nós temos ali 513 deputados. Vou apagar, senão não vai caber, né? 513 deputados. Como é que eu faço para chegar então no número da aprovação? Eu pego 513 e divido por 5. 5 são 3/5. Eu vou chegar no coeficiente numérico. Esse coeficiente eu multiplico por 3. Ótimo, professora. Você já fez essa conta antes? Já fiz para facilitar, né? Deu 307,5, não dá para ter meia pessoa, então 308. Então, para aprovar, inserir uma palavra num artigo, eu preciso, por exemplo, né? Eu preciso de 308 votos lá na Câmara, em 2 turnos, pelo menos, para que esse projeto de emenda à Constituição vá lá para o Senado, para que os senadores possam votar. E lá no Senado? Lá no Senado tem 81. 81 dividido, então, por 5. 81, né? Divide por 5 e multiplica por 3. E aí eu chego no número de 49. Olha que interessante. Então, eu preciso de 49 votantes a favor da emenda à Constituição, 2 turnos. Ótimo. E para a lei complementar, professora? Lei complementar eu preciso de maioria absoluta. O que é isso? Eu pego o número total e divido por 2. Só isso, só isso. Aqui vai dar 257 e aqui vai dar quanto? 49. Ótimo, então eu tenho ali o quórum da maioria absoluta. E a maioria relativa, professora, como é que funciona? Diferente um pouco. Primeiro você vai ter que ver se existe um número mínimo de 257, porque eu preciso desse número da maioria absoluta aqui para poder fazer a qualificação dos presentes. Então, eu tenho pelo menos 257, eu tenho pelo menos a maioria absoluta, aí eu divido por 2 esse coeficiente, então
no mínimo 257, para chegar ali na possibilidade da aprovação da lei ordinária, dividir por 2. Não dá para ter meia pessoa, então eu tenho que ter pelo menos 129 votos. De acordo, para que tenha a aprovação da lei ordinária. Só lembrar que lei ordinária é a lei comum. Então, não é lei complementar, é lei ordinária. A votação é a regra. A votação da lei ordinária é regra. Então, se você for chutar numa prova, por exemplo, vá nessa regra aqui, que é a regra do 47 da Constituição, tá bom? Ótimo. E como é que funciona lá, então, no Senado? Nós temos, então, tem que ter 49 presentes. Aí nós pegamos esse 49, no mínimo, né? Pode ser 50, pode ser 81. Aí nós dividimos por 2 e chegamos, então, ao coeficiente de 20,5. Como não existe meia pessoa, 21 votos lá no Senado. E nós temos, então, a aprovação da lei ordinária. Aí que eu quero falar com você. Com que eu quero falar com você é porque lá no dia 16 de fevereiro, nós tivemos no Rio de Janeiro um decreto interventivo. Então, o presidente verificou ali, olhando no artigo 34, inciso 3 da Constituição da República Federativa do Brasil, que o Rio era o caso de intervenção federal. E fez, então, o decreto interventivo. Esse decreto foi submetido ao Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, então, votou pela procedência, ou seja, votou pela procedência do decreto interventivo. E passou a valer, então, o decreto interventivo no Rio de Janeiro. Demorou 6 horas a votação na Câmara. Muito bem. Quando esse projeto foi aprovado, qual foi, então, o quórum? Quanto que eu preciso de aprovação lá na Câmara? Quanto que eu preciso de aprovação no Senado? Qual é o quórum? A Constituição não fala nada. Então, como a Constituição não fala nada, segue a regra geral. Qual é a regra geral? Lei ordinária. Então, para o quórum, você vai seguir a lei ordinária. Tá bom? E por último, mas não menos importante, os tratados de direitos humanos que se assemelham às emendas da Constituição, eles têm que ser, para que eles possam se assemelhar às emendas, eles têm que ser votados em 2 turnos e 3/5, do mesmo jeitinho das emendas, tá bom? Bastante coisa eu falei, né? Espero ter ajudado você. A gente te encontra numa próxima aula. Um beijo e até lá!